Ela fez uma promessa e tem se mantido fiel a ela durante toda a vida e continuará a fazê-lo. A família real sempre foi palco de alianças subtis e de jogos de poder discretos, mas poucos momentos captaram a intriga, como a recente aparição da duquesa Sophie no banquete de estado francês. Envolta em elegância e coroada com a deslumbrante tiara azul turquesa, Sophie não só atraiu olhares, como também enviou uma mensagem clara pelos corredores do Palácio de Buckingham. Não se tratou apenas de uma exposição de joias, mas, sim, de uma ousada demonstração de alinhamento com a princesa Catherine, a futura rainha, num gesto que deixou a rainha Camila a observar à margem, sem poder intervir. Durante anos, a monarquia navegou pelo delicado equilíbrio entre a tradição e a ambição pessoal, mas a escolha de Sophie por usar esta peça, em particular, uma tiara convertível com o seu design ondulado de diamantes e pedra central de água marinha, evidenciou uma mudança mais profunda. Relembrou aos observadores as hierarquias tácitas que a rainha Isabel II tinha cuidadosamente delineado antes de falecer, sublinhando que figuras como a princesa Ana, a duquesa Sophie e Catherine detêm uma influência muito maior sobre a imagem da realeza do que Camila alguma vez poderia. Este acontecimento desenrolou-se num contexto de crescentes especulações sobre a dinâmica interna da família. Sophie, muitas vezes vista como a discreta e trabalhadora membro da família, ascendeu constantemente em destaque, assumindo patronatos e realizando viagens internacionais que refletem a dedicação da falecida rainha. A sua aparição, com a tiara avaliada em mais de 1 milhão de libras, e uma das suas preferidas, não foi acidental. A tiara chegou numa altura em que Catherine estava a regressar à vida pública, após problemas de saúde, e o apoio de Sophie tem sido evidente em compromissos conjuntos e causas partilhadas. Mas por que esta tiara? E por que agora? A resposta reside na intrincada rede de distribuição de joias da família real, onde o acesso não se resume apenas à posição hierárquica, mas também ao legado e à lealdade. Camila, enquanto rainha consorte, recorreu aos cofres para os seus próprios momentos de esplendor, mas a sua influência não chega ao ponto de ditar quem usa o quê. A escolha de Sophie sublinhou este ponto de forma vívida, provando que mesmo em questões de glamour, os verdadeiros detentores do poder são aqueles que personificam os valores duradouros da monarquia. À medida que as luzes do banquete brilhavam, também as implicações brilhavam. A nomeação de Sophie como Duquesa de Edimburgo em 2023 já tinha elevado o seu estatuto, libertando-a de certos protocolos, como a de prestar reverência a membros da realeza de posição inferior. Com a estreia da tiara, parecia estar a reivindicar um espaço visual no futuro da família. Os observadores notaram como a peça, com o seu engenhoso truque oculto, que permite transformá-la de um colar numa joia, simbolizava a adaptabilidade, tal como o papel de Sophie na ligação de gerações. Entretanto, a ausência de Camila na escolha da tiara dizia muito sobre a sua posição. Os últimos desejos da rainha Isabel, sussurrados nos meses que antecederam a sua morte, em 2022, incluíam, segundo os relatos, lembretes para que Camila reconhecesse os seus limites. Numa família onde as joias são mais do que adornos, são símbolos de autoridade. O momento de Sophie foi um triunfo discreto, alinhando-a firmemente com Catherine e deixando o resto do mundo a ponderar sobre o que virá a seguir. A duquesa Sophie, anteriormente conhecida como Sophie Rhys-Jones, sempre foi a membro da família real que se destaca longe dos holofotes. No entanto, a sua influência cresceu de forma constante, como uma trepadeira que envolve as antigas muralhas do castelo de Windsor. Nascida em 1999, traz consigo uma formação em relações públicas que a capacitou para a subtil arte da diplomacia real. Ao longo das décadas, Sophie transformou-se de uma recém-chegada que enfrenta escândalos num pilar de estabilidade, patrona de mais de 70 instituições de solidariedade e uma figura cuja dedicação discreta espelha a da falecida rainha. Os seus papéis recentes, incluindo o de ser a primeira membro da família real a visitar a Ucrânia em 2024 para se encontrar com o presidente Zelensky, consolidaram-na como embaixadora global,
valendo-lhe elogios pela sua empatia e resiliência. O que diferencia Sophie é a sua capacidade de combinar a tradição com a modernidade. Ao contrário dos membros mais extravagantes da família, ela concentrou-se em causas como os direitos das mulheres e a sensibilização para a deficiência, intervindo muitas vezes em momentos de crise sem procurar os holofotes. Esta abordagem valeu-lhe a simpatia do príncipe William, que, segundo consta, aprova a sua atuação em posições-chave que sustentam a sua visão de uma monarquia mais enxuta. A ascensão de Sophie, a duquesa de Edimburgo, não foi apenas uma mudança de título, mas um reconhecimento dos seus contributos, permitindo-lhe contornar protocolos ultrapassados e concentrar-se em trabalhos mais relevantes. Em entrevistas, falou com modéstia sobre o seu papel, rejeitando rótulos como arma secreta, ao mesmo tempo que enfatizava o seu compromisso com o serviço público. Contudo, por trás dessa humildade reside uma mente estratégica que a aproximou de Catherine, partilhando valores semelhantes de priorizar a família e o dever público. À medida que Sophie se aproxima dos seus marcos importantes, a sua ligação com Catherine torna-se cada vez mais evidente. As aparições conjuntas em eventos como o Trooping the Colour e os Shared Patrocínios destacam uma aliança fraterna que contrasta com a dinâmica mais formal presente noutros setores da família. Esta parceria não nasce da conveniência, mas do respeito mútuo com Sophie a oferecer orientação baseada nas suas próprias experiências ao juntar-se à família real como uma pessoa de fora. Numa monarquia que enfrenta questionamentos sobre a sua relevância, a ascensão de Sophie representa um regresso aos princípios fundamentais, o dever sem drama, defendidos pela rainha Isabel. As suas escolhas, desde os patrocínios aos compromissos públicos, reúnem elementos da história da família, entrelaçando-os numa narrativa que fortalece a instituição. Mas, à medida que a sua visibilidade cresce, aumenta também a tensão com aqueles que a veem como uma ameaça às estruturas de poder estabelecidas. No centro deste drama real está a tiara de água marinha, uma peça que a duquesa Sophie usou com graciosidade e naturalidade no banquete de Estado francês de julho de 2025, transformando um evento formal numa declaração de intenções. Confeccionada com diamantes e água marinha num motivo floral, esta tiara não pertence à coleção principal da família real, mas é uma peça pessoal oferecida a Sophie que pode ser usada como colar para maior versatilidade. A sua aparição representou uma ascensão meteórica aos olhos dos observadores da realeza, uma vez que Sophie a combinou com um vestido de lantejoulas evocando a elegância nupcial e, ao mesmo tempo, reafirmando o seu lugar entre a elite da família. O banquete realizado no castelo de Windsor foi uma demonstração de glamour diplomático, mas a escolha de Sophie elevou-o, trazendo à tona comparações com momentos históricos em que as joias assinalavam mudanças de poder. Esta não foi a primeira vez que Sophie usou uma tiara, mas, desta vez, a sensação foi diferente e mais marcante. Em setembro de 2025, usou a tiara Flor de Lótus noutro evento, demonstrando ainda mais o seu acesso a peças cobiçadas. Estas aparições reúnem informações da história do acervo real, onde tiaras, como a de água marinha, foram usadas por figuras que personificavam a elegância e a lealdade. A escolha de Sophie recordou aos presentes o seu papel crescente, especialmente por ter recebido uma nova ordem real do rei Carlos, simbolizando o reconhecimento oficial. O design da tiara, com os seus mecanismos de ajuste ocultos, reflete a própria adaptabilidade de Sophie, permitindo-lhe navegar pela vida, na realeza, com uma confiança discreta. Os detalhes do evento pintam um quadro de elegância calculada. Sophie chegou acompanhada pelo príncipe Eduardo, a sua presença complementando a de Catherine, que usava a tiara do nó do amor, uma referência às tradições partilhadas. Os murmúrios no salão sugeriam que isto era mais do que moda. Era uma aliança visual com a escolha da tiara de Sophie a realçar a sua independência do controlo centralizado. Os correspondentes reais observaram como estas peças são emprestadas ou escolhidas com base no mérito, e não apenas na posição hierárquica, destacando o estatuto conquistado por Sophie. Ao desenvolver esta ideia, percebe-se como as joias servem como ferramentas narrativas. Cada gema
recolhendo histórias de utilizadores do passado e projetando intenções futuras. O momento de Sophie não foi passageiro. Foi um capítulo na sua história em constante evolução, que a posiciona como uma figura-chave na construção da imagem da monarquia. A rainha Camila nunca escondeu a sua admiração pela coleção de joias reais, escolhendo frequentemente peças como o colar de diamantes da rainha-mãe ou tiaras históricas para ocasiões de estado. No entanto, no caso da tiara de água marinha e de peças semelhantes, a sua influência parece limitada, como se comprova pelo uso incontestável por parte de Sophie. Há relatos de que Camila tinha interesse em certas peças descapotáveis devido à sua versatilidade, mas a distribuição continua sob o controle final da monarca, com a participação de membros da família como William. Esta dinâmica revela a posição de Camila acesso sem autoridade absoluta, uma realidade que se tornou evidente durante a aparição de Sophie no banquete. Camila, presente no evento, apenas pôde observar Sophie a brilhar sem poder ditar o destino das joias. Esta impotência decorre da estrutura da coleção, onde artigos pessoais como a tiara de Sophie não passam por cofres coletivos. As próprias escolhas de Camila, como a tiara de rubi birmanês ou as controversas alternativas ao Koh-i-Noor, geraram debates, mas não lhe conferem o direito de vetar as escolhas de outras pessoas. Fontes internas afirmam que o papel de Camila é mais cerimonial, focado nas suas obrigações, do que na gestão de todo o acervo. Para desenvolver esta narrativa, recorre-se a precedentes históricos. A rainha Isabel controlava meticulosamente a distribuição das joias, assegurando que estas refletiam lealdade em vez de ambição. A história de Camila, marcada pela sua ascensão de consorte, a rainha acrescenta camadas ao enredo. As suas escolhas reforçam o seu estatuto, mas o acesso independente de Sophie desafia-o. O incidente da tiara torna-se, por isso, um símbolo de limitações mais vastas. A incapacidade de Camila em intervir evidencia que as joias da família não lhe pertencem por direito, remetendo para a estrutura da rainha Isabel, onde membros centrais como Sophie detêm o poder. Este acontecimento gerou rumores vindos de fontes do palácio, retratando Camila como uma figura de influência, mas não de domínio, especialmente quando confrontada com alianças como a de Sophie e Catherine. No final, a exibição deslumbrante não se ficou pela beleza. Foi uma afirmação silenciosa de que o verdadeiro poder nos assuntos da realeza reside para além da pessoa que usa a coroa. Antes da sua morte, em setembro de 2022, a rainha Isabel II terá estabelecido limites claros para o futuro da monarquia, incluindo incisivos lembretes para que Camila conhecesse os seus limites. Fontes próximas do palácio sugerem que estas palavras partilhadas em reuniões privadas enfatizavam que, embora Camila fosse rainha consorte, o seu papel deveria submeter-se aos membros da família real. De sangue, como a princesa Ana, a duquesa Sophie e a futura rainha Catarina, em questões de imagem e assuntos internos. Esta distribuição de poder não foi formalizada em declarações públicas, mas foi reiterada na sua mensagem do Jubileu de 2022, na qual Camila recebeu o título com reservas. A visão de Elizabeth, baseada em biografias e relatos de pessoas próximas da instituição, priorizava a estabilidade, alertando contra excessos que pudessem prejudicar a reputação da mesma. Estas declarações são o resultado de uma vida inteira de experiência em que Elizabeth lidou com escândalos e transições. Considerava a integração de Camila necessária, mas com limites, garantindo que figuras como Sophie, que admirava pela sua ética de trabalho, mantivessem a sua proeminência. Relatos de livros como The Palace Papers sugerem as reservas de Elizabeth equilibradas pelo seu endosso final. Ao desenvolver esta ideia, percebe-se como as suas palavras moldaram dinâmicas. As controvérsias de Camila, desde as escolhas de joias à percepção pública, testam estes limites. O momento da tiara de Sophie fez renascer esses ecos, mostrando a estrutura de Elizabeth em ação. A filosofia da falecida rainha estava enraizada no legado, na linhagem sanguínea, em detrimento dos consortes. A sua suposta diretriz
para que Camila respeitasse os papéis mais importantes de Ana Sofia e Catarina na construção da imagem da família real, reforça isso mesmo. Os assessores do palácio recordam a sua insistência numa influência baseada no mérito princípio que se manifesta agora em eventos como o banquete. A morte de Isabel não apagou estas diretrizes. Em vez disso, elas permanecem guiando a família através de lembretes súbitos, como a postura assertiva de Sophie. A princesa Ana, a duquesa Sophie, e a princesa Catherine formam uma aliança formidável na família real, cada uma contribuindo para uma imagem mais forte do que o papel mais contestado de Camila. Com os seus compromissos incansáveis e a sua abordagem pragmática, Sophie personifica o sentido do dever, superando muitas vezes os outros em volume de trabalho. Complementa-o com a sua empatia, assumindo o patrocínio de causas como a Plan International UK, que refletem os valores defendidos por Elizabeth. Catherine, como futura rainha, traz um apelo moderno, focando-se na primeira infância e na saúde mental para se conectar com as gerações mais novas. Em conjunto, representam continuidade e relevância, conquistando apoio em sondagens de opinião pública que as classificam em posições elevadas. A dinâmica entre elas contrasta com a de Camila, cuja entrada posterior na política atrai a atenção. Anne e Camila partilham um historial de respeito mútuo, mas surgem tensões na distribuição do poder. O Estatuto Real de Sangue de Ana confere-lhe uma vantagem. O papel crescente de Sofia, aprovado por Guilherme, posiciona-a como uma ponte, aliando-se a Catarina em acontecimentos partilhados. A força deste trio reside na sua narrativa coletiva. A resistência de Ana, a adaptabilidade de Sofia, o carisma de Catarina. Nos assuntos da realeza, lidam com as crises com elegância, desde problemas de saúde a viagens diplomáticas, construindo uma imagem de resiliência. As contribuições de Camila, tal como as suas campanhas de literacia, são notáveis, mas as suas controvérsias passadas diluem o impacto. A sintonia do trio patente em aparições conjuntas reforça a visão de Elizabeth, que lhes atribui papéis mais importantes nos assuntos da realeza. Não se trata de rivalidade, mas de hierarquia, onde os seus esforços combinados sustentam o apelo da monarquia, muito para além do brilho individual. O evento da tiara revelou camadas da estrutura de poder da monarquia, mostrando como a estrutura da rainha Isabel limita Camila, ao mesmo tempo que empodera Anne Sophie e Catherine. A gestão das joias, símbolo de uma autoridade mais abrangente, não é centralizada sob a gestão de Camila. Em vez disso, é distribuída com base na tradição e no mérito. O acesso de Sophie a peças pessoais e emprestadas demonstra isso mesmo. Camila não se pode sobrepor a decisões que estejam de acordo com o consenso familiar. Isto faz lembrar as supostas diretrizes de Elizabeth antes da sua morte, garantindo que os consortes conheciam os limites enquanto os membros da realeza de sangue liderariam a construção da imagem. Na prática, isto significa que Anne lida com os assuntos equestres e militares com autonomia, Sophie com a diplomacia internacional e Catherine com as estratégias de envolvimento público. O papel de Camila, embora significativo, centra-se no apoio sem necessidade de legado. A dinâmica do palácio beneficia dos compromissos. Os índices de aprovação mais elevados do trio refletem as suas posições mais fortes. A ascensão de Sofia, através do uso da tiara e de novas ordens, realça esta mudança, provando que a influência de Camila tem limites. Esta distribuição protege a monarquia, evitando a concentração excessiva de poder. Faz eco de modelos históricos em que as consortes aconselham, mas não dominam, permitindo que figuras como Sofia prosperem. O evento não foi isolado. Foi uma manifestação de estruturas duradouras, onde o verdadeiro poder flui através daqueles que personificam os ideais de Isabel. O espetáculo deslumbrante da aparição da duquesa Sophie com a tiara de água marinha no banquete de Estado francês em julho de 2025 foi mais do que um momento de elegância. Foi um farol que iluminou o caminho em evolução da monarquia. À medida que os ecos dessa noite se dissipam, as implicações para o futuro da família real tornam-se mais nítidas,
revelando um cenário moldado pelas alianças pelo legado e pelo delicado equilíbrio de poder. A ousada aliança de Sophie com a princesa Catarina, sustentada pelo apoio tácito da princesa Ana, sinaliza uma monarquia preparada para a transformação, onde o papel da rainha Camila, embora significativo, permanece cuidadosamente delimitado pela estrutura duradoura da rainha Isabel II. Este momento repleto de simbolismo prenuncia uma instituição mais enxuta, onde Sophie, Catherine e Anne lideram a transformação da imagem da coroa para uma era moderna. A ascensão de Sophie, marcada pela sua nomeação como Duquesa de Edimburgo em 2023 e pela sua crescente visibilidade, sugere um futuro em que assumirá responsabilidades ainda maiores. Os seus recentes compromissos diplomáticos, como a histórica visita à Ucrânia em 2024, demonstram uma capacidade de influência internacional que está alinhada com a visão de Catarina para uma monarquia acessível e impactante. Em conjunto, a parceria entre elas, patente em iniciativas conjuntas como as que visam a primeira infância e o empoderamento feminino, forma um eixo poderoso. Esta aliança não é meramente estratégica, mas antes uma fusão de valores partilhados que combina a empatia experiente de Sophie com o carisma inovador de Catherine. As suas aparições conjuntas, desde o Trooping the Colour, as galas de beneficência, conquistam a simpatia do público, reforçando os seus papéis de guardiãs da imagem da família real. Anne, com a sua ética de trabalho inigualável e abordagem pragmática, ancora este trio, conferindo-lhe a gravidade adquirida ao longo de décadas de serviço. Juntas, personificam a visão da rainha Isabel, uma monarquia sustentada por membros da realeza de sangue que priorizam o dever em detrimento da ambição pessoal. A posição de Camila, embora elevada pelo seu título de rainha consorte, enfrenta limitações que este acontecimento expôs. A influência de Camila, particularmente sobre bens simbólicos, como a coleção de joias, é limitada pelo consenso da família e pelas diretrizes de Elizabeth anteriores a 2022 para que reconheça os seus limites. Fontes do palácio sugerem que o foco de Camila se mantém no apoio ao rei Carlos III através de campanhas de literacia e compromissos públicos. Mas as suas controvérsias passadas ligadas à sua ascensão ao trono e as escolhas de joias, como a tiara de rubis birmaneses, restringem a sua capacidade de dominar a narrativa. O momento da tiara de Sophie, aprovado por figuras como o príncipe William, reforçou esta realidade, mostrando que o verdadeiro poder flui daqueles que herdam o manto de liderança meritocrática de Isabel. O papel de Camila, embora vital, é de colaboração e não de controlo, e a sua incapacidade de influenciar a escolha de Sophie evidenciou os limites estabelecidos por Elizabeth. Olhando para o futuro, a trajetória da monarquia depende destas dinâmicas. A crescente proeminência de Sophie pode levar a papéis mais amplos, talvez na diplomacia global ou em patrocínios de alto nível, espelhando a própria versatilidade da falecida rainha. O vínculo entre ela e Catherine, fortalecido pelos desafios partilhados enquanto forasteiras que se tornaram parte integrante da família real, sugere projetos colaborativos que poderão redefinir a interação com a realeza. Pense em campanhas conjuntas sobre saúde mental ou educação, áreas em que ambas se destacam. A presença contínua de Anne garante estabilidade. Os seus mais de 500 compromissos anuais atestam a sua indispensabilidade. No entanto, as incertezas persistem. Se Camila procurar exercer mais influência, talvez com o apoio de Carlos, as tensões poderão aumentar. A união do trio, no entanto, funciona como um contrapeso com os seus índices de aprovação, combinados consistentemente elevados nas sondagens YouGov de 2025, fortalecendo a sua posição. Este incidente com a tiara não foi um acontecimento isolado, mas um capítulo de uma saga mais vasta. Reuniu elementos do reinado de Isabel, entrelaçando-os numa narrativa de resiliência e adaptação. A escolha de Sophie em brilhar ao lado de Catherine, sob o olhar atento de Anne, sinaliza uma monarquia capaz de evoluir sem perder as suas raízes. À medida que James Conde de Wessex se aproxima da sua própria encruzilhada, o futuro da família pode depender de os membros mais jovens da realeza seguirem este caminho de dever. Será que a proeminência de Sophie inspirará outros, ou prevalecerá o fascínio da independência, como se viu com Lady Louise?
O mundo observa cativado por um palácio onde os duelos contam histórias. As alianças moldam os destinos e uma nova geração se prepara para levar a coroa para a frente. O tempo, e talvez outra exibição deslumbrante, revelará o próximo ato.